Pode ser ousados, pode ser eu, galerinha. Lucas Souza na área. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Cria da Blair, onde o tema é atualizado, mas a raiz continua a mesma. Aqui nós vamos sempre estar trazendo um tema onde não é muito comum você escutar, né, dentro das igrejas, dentro do bate-papo, né, de interação, mas aqui a gente procura trazer esses temas para ter essa oportunidade com essas informações, esse conteúdo. Lembrando que nós temos uma raiz assembleana que amamos muito, tá ok? Nós vamos dar seguimento, né, ao podcast número 6, que falou sobre os sem religião. Hoje, podcast número 7 é um podcast especial, onde estamos falando exclusivamente sobre os adolescentes. Então, já deixa aí o teu like, você que já é inscrito no nosso canal, porque sabe que o nosso conteúdo é um conteúdo de valor. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Me chamo Lucas Souza, tá? Nosso propósito é falar sobre evangelismo, é trazer um conceito de empreendedorismo missional e é trazer oportunidade para os profissionais e criadores de conteúdo, onde a internet tem dado todo esse espaço, tá ok? Então, hoje, dando continuidade, nós falamos no podcast passado sobre os sem religião. Se você não assistiu, tá ok? Vou deixar aqui na primeira descrição aqui logo o link para você acessar e ver o conceito sobre os sem religião. Então, como dando continuidade, o que me chamou a atenção, vou também deixar aqui na descrição o artigo, a qual eu achei um artigo de 2017. Poxa, Lu, o artigo 4 anos atrás, é um artigo de 4 anos atrás, mas o artigo ele já estava rastreando um aumento de um número significativo de jovens e adolescentes denominados sem religião. Eles não são agnósticos e eles não são ateus, tá ok? Não são jovens sem fé, não são jovens contra, né, a existência de Deus, não é isso. Eles são jovens que acreditam em Deus, mas criaram o seu próprio conceito de crença, tá? Então eles se denominam sem religião, mas eles acreditam em Deus, eles fazem as suas orações, eles têm temor, conhecimento, porém eles não seguem o ritual, eles não seguem, né, o que as religiões tradicionais do Brasil buscam a criar de conceito, né, de fé, né, que é a Igreja Católica e as igrejas evangélicas. São mais de 83% de crença no nosso país. Isso mesmo, para você que ainda não sabe, o Brasil é um país cristão. Na sua grande maioria, na última pesquisa do IBGE, em 2010, né, são mais de 50% de católicos e mais de 31% de evangélicos. E é uma pesquisa, né, colocando aí em pauta que em 2031 os evangélicos vão superar o número de cristãos no Brasil. Isso antes, a pesquisa foi antes da pandemia, porque nós estamos aqui falando de uma classe que está crescendo muito, que são os adolescentes com a faixa de 15 anos até os jovens de 29 anos, que estão se autodenominando, né, sem religião. E aí eu quero trazer 3 conceitos aqui dentro desse artigo, que eu vou deixar aqui na descrição, que eu li, que me chamou muito a atenção. Eles estão desiludidos ou eles estão fazendo a sua autoconfissão, né? No caso é uma contestação. Nós vamos falar sobre essa contestação, essa autoconfissão, né? E que é o seu próprio caminho de fé que eles mesmos estão criando, eles mesmos estão traçando. Então vamos lá. O que me chama a atenção é esse número de adolescente desiludido. Tá? Para quem já assistiu o filme Deus Não Está Morto 1.1, vai ver que o ator principal ele tem um embate contra o seu professor, que é ateu, e no final do filme, vou dar um spoiler aqui, até porque você vai assistir o filme não uma vez nem duas, igual eu, né? É um filme muito bom. Mas por fim,
uma criança, um adolescente com fé em Deus, mas a sua mãe ficou doente, ele orou pedindo a Deus para que curasse e Deus não curou. Então, a desilusão de não ter a sua oração respondida trouxe consigo o estudo, né, dentro das filosofias para combater a existência de Deus. Então, ele achou no ateísmo, né, o abraço necessário da desilusão que ele teve das suas orações que não foram atendidas. Isso na adolescência cresce muito, porque o adolescente ele sai de um mundo de amparo dos pais para um mundo de pré-independência, né? Ele vai ter a sua independência na sua juventude. Então, o adolescente, quando ele passa nesse mundo de pré-independência, ele começa a desejar mais, ele começa a querer mais, ele começa a caminhar com os próprios pés, a querer pegar com as próprias mãos, e a crença coloca um limite para ele. A crença começa a dizer para ele, a fé em Deus, dentro da religião cristã, né, que é tanto a católica, tanto a evangélica, começa a falar para ele, não, peraí, você tem que honrar os seus pais, cara. Você tem que respeitar a sua mãe, porque são autoridades. E outra, você tem liderança de fé, que são seus líderes, né, seja de célula, seja de departamento, ou seja, né, na igreja católica, você tem liderança. Você tem liderança maior na sua fé, que são os pastores. Então, os adolescentes dessa era, por exemplo, principalmente por causa da internet, principalmente por causa das redes sociais, principalmente pela liberdade que eles têm de criar conteúdo como eu estou criando conteúdo, principalmente com o número de seguidores que eles conseguem criando conteúdo através do celular que ele tem, que é dele, através das redes sociais que ele tem, que é dele, através dos seguidores que ele tem, que é dele, ele não vê na religião a necessidade de ter uma liderança, porque ele mesmo já lidera, porque a rede social é dele, os seguidores são dele. E aí quando entra na questão de fé, onde ele tem que depender de alguém, ou quando ele entra nas suas orações e não são respondidas, ou quando ele passa pelo momento de crise, nesse momento de crise, ele vê o distanciamento de Deus na sua mente, porque eles estão vivendo o imediatismo. E Deus não é imediatista. Deus ele é projetista. E como projetista, ele cria algo a longo prazo. Tá ok? Você vê que na criação, ele criou o mundo com 6 dias, sendo ele Deus podendo criar na mesma hora. Mas ele não fez isso porque ele é projetista. Entendeu? Ele faz algo a longo prazo. Então, isso está trazendo uma desilusão muito grande para os adolescentes dessa era. Então, isso é um ponto que me chamou muito a atenção. Segundo ponto que me chamou muito a atenção para os sem religiões é a contestação. Ou seja, eles não são como da minha época, que não era munido de informações e não era munido de liberdade na adolescência como eles são hoje. Porque a tecnologia, o smartphone, as redes sociais, né? Eu estou aqui buscando ponto de ângulo aqui para poder estar olhando, beleza? Então, o smartphone, as redes sociais, o número de seguidores, a pluralização das redes sociais, ou seja, ele pode não ter muitos seguidores no Instagram, mas ele tem muito seguidor no TikTok. Ele pode não ter muito seguidor no TikTok, mas ele tem muito seguidor no YouTube. Ele pode não ter muitos seguidores no YouTube, mas ele tem no Snapchat, ou no Kawaii, ou no seu blog, né? Ou, enfim, a pluralização das redes sociais, ou no status do seu WhatsApp, entendeu? Ou em outras redes que eles conhecem que a gente não, porque pluralizou as redes. Sabe? Então eles contestam em qual sentido? Primeiro, porque eu tenho que obedecer regra de um pastor que nem
TikTok tem, que nem Facebook tem, que nem Instagram ele tem, nem YouTube ele tem. Então ele começa a contestar. E aí ele começa a dizer, esse pastor, será que o que ele está dizendo realmente é a verdade? Aí ele vai para a Bíblia que é dele. E aí ele começa a ler a Bíblia dele e ele começa a achar falhas, porque uma liderança ele não é perfeito. Por isso que o líder ele leva a ovelha a Cristo, que é o sumo pastor. Ele leva a Cristo fora quando esse adolescente coloca a sua fé em seguir um líder, seja nas redes sociais ou seja um líder influente na sua comunidade de fé, e esse líder falha, esse líder erra, esse líder peca. Isso traz consigo para esse adolescente essa desilusão. Então vamos dizer, às vezes a contestação vem porque ele confiou em uma liderança e essa liderança não trouxe para ele o resultado que ele esperava, ou ele confiou nesse líder, mas esse líder não está nas redes sociais. E aí ele entra nas redes sociais e tem muito mais seguidores do que o próprio líder. E aí quando ele vai conversar com o líder, são dois mundos totalmente opostos, porque o líder ele está levando ele para uma visão de crença, né, baseada na palavra, mas ele tem uma visão tecnológica, ele tem uma visão de engajamento, ele tem uma visão de rede social. E aí vem a desilusão, e aí vem a contestação, e o adolescente contesta porque ele está na pré-liberdade, porque ele saiu, né, de um momento onde ele era privado quando criança, para pré-liberdade, e ainda já tem um smartphone, já tem uma conta nas redes sociais, já tem seguidores, já cria conteúdo. E aí ele olha e fala assim, não, para que eu quero ter, então, um líder? Então, para que eu preciso ser religioso? Para que eu preciso ir ao culto? Para que eu preciso ir à igreja? Para que eu preciso ouvir a voz de um líder religioso se Deus, ele é único e ele fala comigo e eu posso falar com Deus? E aí entra o que está crescendo muito na internet, que é o quê? A espiritualidade. Que é o que muita gente não pegou essa visão. O que é espiritualidade? Eu tenho um Deus que ouve a minha oração, a qual eu dou as minhas ofertas, a qual eu dou os meus dízimos, mas eu não sou pastoreado. Eu não tenho pastor. E isso me chama a atenção porque essas pessoas que têm essa crença de espiritualidade estão ganhando os altares. Então olha só, por que eles estão ganhando os altares? Porque eles têm resultado na internet. E aí, esses que são da linha da espiritualidade, eles estão entrando na linha do coach. Em qual sentido? Eles têm resultado na internet, eles têm o entendimento certificado, o estudo de coach, nada contra, desejo muito fazer um dia, para ter também o conhecimento, porque é um conhecimento, assim como eu tenho a teologia, desejo ter o coach, assim como a psicanálise, assim como a psiquiatria, a psicologia, que é conhecimento humano. E eu desejo ter, porque eu trabalho com isso. Eu lidero pessoas, entende? Mas sempre com a visão da Assembleia que me ensinou muito forte. Então por isso que eu trago essa raiz cria da bleia. Porque eu tenho isso. Eu sou do Ministério de Madureira, a qual me ensina hierarquia, unidade, hierarquia e disciplina. Entendeu? Então, voltando, vem essa contestação. E esses adolescentes estão entrando nessa vida. Eles olham os grandes play hoje, YouTube, influência, que não são liderados por pastores, mas estão ao lado de pastores, sobem no púlpito de pastores. Entende? Eles têm resultado na internet, eles ganham muito dinheiro, eles têm a sua profissão, que são criadores de conteúdos, que são mentorias. E aí o adolescente fala assim, para que eu vou seguir um pastor que não tem o mesmo conhecimento que eu, não tem o número de seguidores do que eu, não estou nas mesmas redes sociais do que eu, não tenho a relevância? Para que eu tenho que ir ao culto todos os domingos? Para que eu tenho que estar indo numa célula ou num departamento? Eu não preciso. E aí eles estão entrando nessa vida do quê? Sem religião. E daqui a pouco é claro que eles vão escalar, porque eles vão entrar numa linha de grande display para aqueles que criam conteúdo, que querem ter resultado, que querem viver da internet.
que querem ser pessoas, né, relevantes na sociedade, eles vão entrar na espiritualidade, porque a espiritualidade vai dar para eles o seguinte: você vai ter que ter um propósito, e para esse propósito você vai ter que conectar com Deus e com pessoas, e automaticamente você vai dizimar, porque você sabe que o dízimo vai para uma casa onde tem um projeto, né? E você vai ofertar porque a sua oferta vai virar uma causa para essas igrejas com projeto. Então, a escala que eu vejo hoje dos adolescentes sem religião que cria conteúdo, eu estou falando dos adolescentes que criam conteúdo, é entrar depois para a espiritualidade, que nada mais é quem crê em Deus, mas que não vai à igreja. Pronto. Que crê em Deus, mas não tem pastor. Pronto. Espiritualidade. Crê em Deus, mas não tem pastor. Resuma assim, tá bom? Ah, Lucas, você tá... É a minha visão de quem cria conteúdo e está vendo grandes players que não tem pastor, mas pregam Bíblia. Tá? Agora, a contestação desses que não criam conteúdo é continuar, é crescer sem religião, sem ir à igreja. E por isso que eu estou criando esse conteúdo, porque o que me chama a atenção são o número de adolescentes que estão deixando de ir à igreja. E a pandemia veio e massacrou. E aí vem o que está me chamando a atenção. O quê? Se eles não vão à igreja, eles vão para onde? Eles vão para outros movimentos. E os outros movimentos vão levar para eles para outras festas. E aí eles vão achar normal ir para essas festas, porque no final de tudo, quando eles voltam para casa, eles fazem a oração a Deus, eles entregam sua vida a Deus, reconhecem até mesmo o seu pecado, mas entende que não precisa ir à igreja, não precisa de pastor. Você acha que o que eu estou falando é algo, não tem nada a ver. É algo que desde 2017 está sendo estudado. A pandemia veio e uma preocupação que eu tenho na minha igreja eu vejo no meu bairro jovens que nunca pisaram na minha igreja. Eu vejo jovens na minha igreja que nunca colocaram os pés na minha igreja. Isso me preocupa. Porque para onde eles estão indo? Sabe? E aí você vai falar de Deus, ele fala, eu acredito em Deus. Mas para onde eles estão indo? Que fé é essa? Então, hoje eu trago essa causa para mim. Como membro de uma igreja, eu me posiciono como esse evangelista que vai atrás desses jovens, desses adolescentes, para trazê-los para a igreja. Então, eu já tenho um projeto aí para dezembro que eu pretendo executar para trazer esses jovens para a igreja. Mas para eles virem à igreja, como igreja eu tenho que ir até eles. E aí como eu vou até eles? Aí eu vou já de uma expertise de um projeto que Deus colocou em meu coração. E o último, para a gente encerrar esse podcast aqui, encerrar também, já vale o seu like, deixe seu compartilhamento, já vale o aviãozinho, porque é muito importante, beleza? E aí vem a última, que é o quê? Próprios caminhos de fé. Próprios caminhos de fé. E é onde que eu falei para você. Vamos lá. Essa contestação, tem aqueles que vão desiludir e vão deixar de ir à igreja por causa da sua desilusão, mas vão continuar crendo em Deus, mas não querem nada com a igreja evangélica nem com a igreja católica. Tem esses que da contestação e esses que criam o seu próprio caminho de fé. E aí é o que eu falo, eles têm a Bíblia, eles têm o smartphone, eles criam conteúdo, eles têm seguidores, então eles vão olhar e vão entender o seguinte: eu oro, eu dou minha oferta, eu dou meu dízimo, eu sou bem sucedido, para que eu preciso de igreja? Então ele criou, e aí vem mais um combate, porque eles usam a Bíblia. E o que me chama a atenção é que eles usam a Bíblia. Eles usam o sentido de que Deus ele está acessível ao homem. Só que, como eu falei no podcast passado, eles falam que não precisam de mediador, porque Deus está acessível. Mas aí eles vão cair
na heresia, porque o homem precisa do mediador. Foi para isso que Cristo veio. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Mas como que ele consegue criar o próprio caminho de fé? Pega, ele tem Bíblia na mão, ele tem smartphone, ele cria conteúdo e aí ele vai ganhar uma mentoria, né? Que são esses grandes players que não vão à igreja. E quando vão à igreja, eles vão à igreja como expert. Então eles vão à igreja como famosos. Eles vão à igreja como figura pública. Eles não vão à igreja como membro de um corpo que precisa estar ali para edificar os outros membros, porque Paulo vai dizer aos Coríntios que o dom é dado a cada um para o que for útil para a edificação do corpo. Então, eles não vão com fim de edificação, porque eles não são membros. Eles não vão por fim de submeter ao pastor, que Paulo vai dizer a carta a Éfeso, capítulo 4, versículo 11, que é um dom. E que esse dom é dado para formar o membro na estatura do varão perfeito, que é se aproximar de Cristo. Então eles não têm esse relacionamento de discipular. Eles não têm esse relacionamento de serem discipulados. E aí quando eles querem estar perto de uma comunidade, eles vão à igreja, ou eles vão a uma célula, ou eles vão a uma reunião. Eu vou fazer um corte e vou trazer aqui e vou mostrar um grande player, né, que tá vindo aí. Vou marcar para aqui, eu vou precisar mostrar para você ter noção do que eu tô falando, tá ok? Então é isso, eu fico por aqui. Eu tô deixando para vocês materiais aqui embaixo, no comentário, que é o artigo que eu tô lendo, né? Deixei no podcast passado os artigos que eu li, tá? Vou deixar aqui para vocês também. Então, é isso. O podcast ficou aqui. Se para você tem relevância, faz o seguinte, pega um aviãozinho, leva para os grupos do WhatsApp, leva para os grupos da igreja, leva para as lideranças, leva para as famílias, porque as famílias não estão entendendo o novo tempo e a nova era. Nós estamos vivendo na nova era. E qual é a nova era? É a Revolução 4.0. E nessa Revolução 4.0, o que manda é a atenção e retenção. E quem quer atenção? Internet. Quem retém? As grandes empresas e as grandes empresas querem a retenção. Ok? Podcast Cria da Bleia fica por aqui. É um podcast onde o tema é atualizado, mas a raiz continua a mesma, né? É porque ficou muita informação, até mesmo, né? Porque eu já pensando aqui qual o próximo tema do próximo podcast. Mas eu vou deixar livre porque eu estou entendendo que está vindo muitas coisas por aí que eu vou ter que usar o meu podcast para poder estar falando sobre isso, ok? Então, que Deus abençoe a vocês. Forte abraço. Te vejo no reino. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu comentário, tá? Se está tendo relevância para você. Deus abençoe. Valeu!